Pessoal da live do Dudu Camargo vai chegar agora e a gente já vai começar falando de polêmica e assunto grave. Acabou a trilha, acabou tudo, acabou a alegria aqui porque o portal R Lagos Notícias, a gente noticiou ontem que o apresentador Alexandre Capiche, da rede de afiliadas da TV Globo, né, da Inter TV, que fica no interior do Rio de Janeiro, ele foi denunciado por assédio por 4 mulheres que inclusive tinham provas do que foi denunciado, e essas provas foram que ajudaram elas a conseguir a demissão dele. Hoje, o portal R Lagos Notícias, que tá lá, né, no local, eu falei isso aqui ontem, é um portal local, conversou com exclusividade com essas vítimas assediadas, né? Contou detalhes exclusivos, a matéria deles é de exclusividade. Eu, depois da live, vou deixar o link para vocês poderem assistir. Para vocês poderem ler com toda a exclusividade do trabalho deles, direto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. É um trabalho muito legal que eles vêm fazendo. Parabéns mesmo, jornalismo independente. Elogiei ontem, elogiei hoje. E a gente vai acompanhar juntos o relato, a entrevista das vítimas. Vamos acompanhar a matéria aqui juntos e vamos ter a propriedade dos comentários da Marina enquanto mulher e de todas as mulheres que estiverem assistindo e quiserem comentar também aqui no chat, deixar a sua opinião. Vamos dividir aqui a tela e a gente vai acompanhar juntos, então, essa denúncia contra o jornalismo Alexandre Capiche. Aliás, essa entrevista exclusiva que foi feita com as vítimas dele. Essa tarde muito grande está me incomodando. É o seguinte, segundo elas, para quem não viu ontem, ele praticava diversas formas de assédio, né, e diminuía elas nas profissões delas. Nessa terça-feira, o portal teve acesso exclusivo aos relatos de pelo menos 5 mulheres e 3 homens que descreveram um ambiente de trabalho tóxico nessa afiliada da TV Globo, a Inter TV, que é marcado pelo medo e pela opressão. Todos se sentiam coagidos a não denunciar os abusos para manterem os seus empregos, sob a alegação de que o que acontece lá dentro tem que ficar lá dentro. As vítimas acusam diretamente, eu não sei falar o nome dele direito, Rolf Danziger, eu acredito, que é o diretor de jornalismo dessa afiliada da TV Globo, a Inter TV, de estar ciente dos assédios morais e de não tomar nenhuma atitude efetiva para impedir tais práticas. Uma das vítimas relatou que, ao recusar as investidas, né, os assédios de Alexandre Capiche, que era apresentador do RJ2, o telejornal local da Inter TV, como eu disse, afiliada da Rede Globo, a pessoa era humilhada e desqualificada profissionalmente, sofrendo insultos que abalavam profundamente a autoestima, desempenho no trabalho e fez gente até desistir da carreira. Uma vítima relatou o seguinte, entre aspas, por diversas vezes ele me oferecia carona para casa, passava a mão na minha bunda e tentou me beijar à força dentro da TV. Queria deixar um adendo aqui com vocês. Ele é casado, claro, óbvio que ele é casado. Óbvio. E ele foi defendido pela esposa dele quando as denúncias apareceram. Continuando, me senti um lixo ali dentro. Não tive coragem de contar pra ninguém, nem para os meus pais, o que eu sofri. Quando eu não aceitava o que ele fazia, ele me colocava no chinelo, me chamava de tudo que você possa imaginar. Eu sofri ali dentro por quase 1 ano. Um homem que trabalhou na emissora compartilhou que, além de ser testemunha do sofrimento das colegas, também foi pessoalmente humilhado pelo Alexandre Capiche e ocasionalmente pelo Rolf, que é o diretor, como eu disse, dessa afiliada da TV Globo, que criticava o trabalho dele de maneira degradante.
essa situação descrita aponta para uma cultura de medo e silenciamento, onde as queixas eram sistemicamente ignoradas ou minimizadas pela gestão da afiliada. Olha que ambiente tranquilo de se Caos. trabalhar. Outra vítima disse o seguinte, eu vou até tirar aqui, Alexandre, na InterTV, em afiliada da Globo. Vou botar aqui para ver se fica melhor de entender. Assim, ó. Na InterTV. Na InterTV, afiliada da Globo. Porque o pessoal precisa entender do que a gente está falando, tá? Sim. E é o seguinte. Outra vítima expressou que, entre aspas, já falou por diversas vezes com o diretor sobre o comportamento do Alexandre Capiche. Ele me xingava, me humilhava quando eu não aceitava o que ele dizia. Você não sabe o quanto passamos ali dentro. Eu não me formei para ser humilhada. Eu falava que não sabia... Ele falava, perdão, que eu não sabia escrever, que o meu trabalho era porco. Era muito triste, sabe? Quando me formei, eu sonhei tanto em trabalhar na InterTV e fazer uma carreira. Isso não foi possível. Tive que pedir demissão porque eu não suportei mais viver o que estava vivendo lá dentro. É o relato de mais uma das vítimas do Alexandre Capiche. Deixa eu dar um gole de Coca-Cola aqui. E um outro homem falou sobre o impacto dessa cultura humilhante de lá de dentro. Que várias mulheres que foram vítimas do Alexandre Capiche chegavam até ele relatando, chorando o que acontecia, falando do que acontecia ali dentro. Ele diz que esse cara, o Alexandre Capiche, é um monstro, que ele humilhava não só as mulheres, mas até ele mesmo já tinha sido humilhado ali dentro, inclusive pelo diretor da emissora, da afiliada, que já chegou para ele falando mal do trabalho dele. Ele já foi chamado de tanta coisa que ele nem gosta de lembrar. E graças a Deus, hoje, ele diz que saiu da InterTV. As vítimas expressam um certo alívio após a divulgação do caso. Essa repercussão que está acontecendo no R Lagos Notícias, que está trazendo com exclusividade, como eu disse, é um portal local da região dos Lagos do Rio de Janeiro, da onde fica essa afiliada da Rede Globo, a InterTV, da onde trabalhava esse jornalista, apresentador Alexandre Capiche, acusado de assédio e que está sendo repercutido aí por alguns lugares e, conforme a gente prometeu, sendo repercutido aqui, acompanhado de perto pelo meio mais ao vivo, que a gente vai continuar trazendo conforme estamos trazendo aqui hoje, tá? As vítimas, elas expressaram certo alívio depois dessa divulgação, sentindo que justiça poderia ser feita, né? Entre aspas, uma das vítimas disse que agora que tudo foi jogado no ventilador, eles sentiram um alívio. Parece que a justiça será feita, pois o caso chegou na polícia. Lembrando que a polícia, gente, já foi ontem e já fez investigações e buscas na InterTV, já com a investigação. E isso graças às mulheres que conseguiram registrar material de um vídeo para poder ter essa denúncia e conseguir a demissão do cara. Porque senão nem isso. Se a Polícia Civil e o Ministério Público investigarem de verdade, vão encontrar muita coisa dentro dessa TV. Isso não vem de hoje. Várias pessoas tiveram seus sonhos interrompidos por conta dessa atual gestão da InterTV. Né? A vítima tem esperança de que a verdade prevaleça. Após a exposição do caso, as vítimas relataram sentir um alívio na esperança de que a justiça seja feita. O caso, agora conhecido pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, promete desdobramentos significativos, podendo revelar mais sobre a gestão problemática dentro da InterTV, que, segundo relatos, contribui para a perpetuação desses comportamentos abusivos, né? Tá aqui a imagem, inclusive, dos carros da polícia. Para quem não viu, esse é o Alexandre Capiche, mais uma vez, a imagem dele aqui, né? Como eu disse, na segunda-feira, a DEAN foi lá, né, sob a liderança da delegada titular, a doutora Aline Vilas Boas, né, tentando já apurar o caso e descobrir coisas. Mais uma vez,
o portal R-Logos Notícias tentou entrar em contato com a InterTV para solicitar um pronunciamento sobre as denúncias. O diretor de jornalismo confirmou que o Alexandre Capiche tinha sido demitido, mas falou que a emissora não comenta assuntos internos. A reportagem do R-Logos Notícias também tentou contatar o Alexandre Capiche, mas não obteve resposta. Tá? E essas são as últimas atualizações, com exclusividade, esses relatos que são extra, né? Se vocês verem um recorte aqui de ontem, na transmissão de ontem, vão ver que a gente trouxe a carta aberta que foi divulgada pelas mulheres sobre esse caso, que levou a direção, que provocou a denúncia e provocou a demissão deles. Com a palavra, né, com quem tem o local de fala, como eu disse, a gente tem nossa Marina, que está aqui com a gente, né, minha querida parceira. Aproveitar para mandar um beijo pro Lucas Padula, que está trabalhando, correndo. Beijo, Lucas. Lucas daqui a pouco lá na TV Meio, na tela urgente com o Vicente da Atena. E Mari, agora com essas novas informações, né, desses bastidores que vão além da carta aberta que a gente teve acesso, que a gente leu, tá ficando mais claro que há uma esperança para você? Você acha que realmente isso vai tomar um rumo? Também como jornalista, né, que acompanha há mais tempo do que eu, agora que eu já sei que você tem mais tempo de vida do que eu não sabia, mas tudo bem, tem até filha, né? Enfim, eu não sabia disso. Queria nem rir agora. Não pode nem rir, mas dá uma esperança, dá uma enfim, opine, pode falar à vontade. Nicolas, vocês viram aí, né, como é grave. Não tem como isso ficar impune. Não tem como. São denúncias gravíssimas e não só uma pessoa, né? São várias pessoas denunciando a mesma pessoa e com provas. Então, não é possível que esse caso saia impune. Isso é importantíssimo a gente trazer aqui e acompanhar, né, cada detalhe para que esse caso não fique impune. Porque não só acredito que em vários outros lugares aconteça isso e tem que ser punido e tem que servir de exemplo também, né? Porque tem pessoas aí que acham que são semideuses, né? Acham que podem fazer o que querem na posição que ocupam, acham que podem assediar, e existem vários tipos de assédios, né? Como a gente viu aí no texto. Vários tipos de assédio, não só o assédio sexual, mas também o abuso, né? De autoridade, por estar numa posição acima, né? Amedrontar as pessoas, amedrontar devido à sua posição, também é um tipo de assédio. Então, isso serve de exemplo tanto para quem é assediador e quanto para quem é vítima, que se posicione também, né? Se está passando algum caso parecido. Então, isso tudo serve de exemplo. E nós esperamos aqui que a justiça venha a ser feita nesse caso, que havendo provas, claro que a gente também não pode, né, também acusar alguém sem provas, mas dizem que tem provas, né? Já foi comprovado isso. Então, havendo provas, que a justiça seja feita em nome de todas as mulheres, em nome de todos os homens também, que sofrem assédio dentro das empresas e em qualquer lugar. Essa fica aí a minha esperança de que haja a justiça. E nós vamos acompanhar cada detalhe desse caso para a gente concluir aqui com uma boa notícia. Uma notícia que de preferência tenha uma prisão, enfim, o que a justiça julgar como mais prudente nesse caso. Como eu já disse, já é uma grande vitória ele ter sido demitido. Isso já é uma vitória do tamanho do mundo. Agora, que não morra na demissão, porque tem muito relato, muita coisa, e o fato do diretor de jornalismo passar esse pano, eu acho que é um dos maiores absurdos e que mais comprova, né, a impunidade dentro da empresa. O tanto de tempo que provavelmente isso aconteceu, há quantos anos a InterTV existe, quantos anos isso precisou se desenvolver até que a gente tenha uma revelação, né, alguém que tenha coragem de denunciar
e tenha coragem de fazer isso tudo acontecer. As mulheres, das 4 mulheres que fizeram essa denúncia principal, elas estão muito de parabéns. Eu espero que um dia elas possam vir a público, poder falar, aparecer, né, de fato, sem precisar se esconder por conta de ataques, de coisas, quando tudo for comprovado, porque depois que é comprovado, aí ninguém pode mais falar nada. Tomara é muito que difícil. Elas possam um dia poderem aparecer e também voltarem a sonhar com seus trabalhos, né? Com as carreiras. A pessoa que quer trabalhar na televisão, que quer ser jornalista, que quer trabalhar em redação, é um sonho tão forte que essas pessoas têm, e é tão difícil quando elas não podem realizar. É difícil. Então, quando acontece esse tipo de coisa, né, de ser impedida de realizar, é um absurdo tão grande. Então, a gente está aqui com essa indignação, a gente permanece com essa indignação e permanece acompanhando o caso na esperança de que a polícia, que já está por dentro disso, tome as melhores decisões dentro disso. Como disse muito bem o Gabriel aqui, é um sonho forte, difícil, que ainda precisa passar por situações como essas para realizar, né? Sonhos de trabalhar com jornalismo, na televisão. É verdade. Muito difícil e as pessoas ainda sofrem com isso. A gente segue acompanhando o caso. Se amanhã tiver mais desdobramentos, a gente traz desdobramentos mais desse caso aqui. Certo? Como diria certo.